Fala galera, estamos começando mais um Atleta Cast, o podcast que conecta vocês ao mundo dos esportes. Eu sou o Júlio César, um entusiasta do esporte, estou com meu parceiro Dimas, profissional da área de educação física, personal trainer e preparador de corrida. Daí Dimas, boa Fala tarde. Júlio, como é que tá meu amigo? Tranquilo e contigo? Hoje em dia típico de gravação, né Juninho? Exato. Mas é isso aí galera, para mais um programa que vai estar bem bacana e hoje a gente trouxe uma influenciadora aqui que usa suas redes sociais para falar de bem-estar e saúde aí. Fica ligado que o programa vai estar bem legal. E, pessoal, não se esquece de acompanhar o AtletaCast em todas as redes sociais, tá? @AtletaCast. A gente está no Instagram, TikTok, Kawaii. Estamos em todas. E o mais importante, no YouTube, né? Todo domingo às 20 horas a gente está subindo vídeo lá. Então, fica ligadinho lá também para você não perder esses vídeos. Pessoal, você que quer aí fechar uma parceria com o AtletaCast, lá na nossa bio também tem o e-mail lá para contato. Ou pode chamar tanto eu ou o Júlio aí, que a gente também responde lá no Instagram, né, Juninho? Exatamente. Se você gosta do nosso trabalho aí, se você apoia o esporte, é AtletaCast mais a sua marca, com certeza. E, pessoal, para quem quer também trabalhar aí com podcast, quem quer também melhorar suas redes sociais, melhorar suas postagens, gravar cursos, nosso grande parceiro aí, DigiCast Studios e DigiWin, que cuida aí 100% das tuas redes sociais. Vai subir aqui do ladinho aqui o contato deles também, para vocês aí aproveitarem e melhorarem cada vez mais a rede social de vocês. Eu acho que sem mais delongas, né, Juninho? Roda a vinheta aí pra gente começar esse programa. Valeu! Boa, galera. E hoje temos a honra de receber Iane Coelho de Moura de Almeida, também conhecida como Iane Fitness. Falei teu nome certo? Falou meu nome certo, meu nome é bem complicadinho, né, gente? Boa! Influenciadora digital, futura bacharel em educação física e nutrição, possui formação internacional como fitness trainer e coach nutrition. Ela foi premiada como destaque do ano Bem-Estar em 2022 e alcançou milhões de seguidores em diversas plataformas. Seja muito bem-vinda, Iane. Muito obrigada. Já agradeço aí o convite de vocês. É uma honra para mim estar aqui com vocês também hoje. Que bom, para nós também, né, Dimas? Ah, com certeza. É que nem eu comentei aqui antes de começar o programa, né, Iane? Que bom que deu certo as nossas agendas, né? Apesar de ter sido em cima da hora. Hoje é um dia típico de gravação, mas deu tudo certo. Quando tem que acontecer, né? As coisas estão aí. A gente falou de uma hora para outra. Falei, vamos lá então, vamos falar um pouquinho dessas polêmicas da internet. Vamos falar um pouquinho de hype também, né? Que eu costumo fazer muitas palestras sobre essa área do marketing. A galera me pergunta como viralizar vídeos. Os personagens também querem. Hoje eu acredito que o marketing ele está intrínseco em todas as profissões. Então, na educação física, né, você como educador físico, mas em todas as outras profissões da área da saúde, ter uma rede social firme e ativa é o que vai dar o diferencial dessa profissão. Então, eu comecei primeiro como influenciadora, para depois concluir minhas formações, e eu vejo muitos educadores hoje buscando esse crescimento nas redes sociais, essa ascensão através das mídias sociais, que é a principal forma de marketing que a gente tem hoje, né, gente? Hoje é a principal vitrine para qualquer tipo de trabalho, né? Exato, Na verdade, tudo, né? Para tudo. Se você quer apresentar o seu trabalho, prestar o seu trabalho, hoje você consegue mostrar para o mundo todo através das redes sociais, né? Isso. E conta pra gente um pouquinho então, Iane, como é que você começou nas redes sociais aí? Olha, fala bem a verdade para vocês. O meu marido, o Jardel, ele já era empresário de atletas e de artistas, principalmente voltado ali para o meio fitness. A gente divide um pouco o esporte por nichos, né? Então, a corrida tem uma galera do nicho ali, o fitness tem outro, então... Basicamente, ele cuidava ali de alguns atletas bem hypados, mais de 10 milhões aí nas redes sociais, direcionado para a área da bolha maromba mesmo, como a gente chama, né? E na época eu já cursava educação física, entrei com 16 anos, para 17 anos na faculdade, fui aprovada bem cedo, e já estava fazendo faculdade. Eu tinha ele como uma grande referência de treinador, eu queria ser uma treinadora desde sempre, eu quis ser uma treinadora, até comentei um pouquinho com vocês, que eu acredito que vamos falar mais um pouco da minha história com a musculação, né, que veio muito das raízes esportivas dos meus pais, dos meus tios, que todos são atletas, eles são atletas do surf, nada a ver com o que eu escolhi. Meu pai queria que eu fosse uma Maia Gabeira da vida, mas não deu, nasci para ser marombeira. Então, a gente começou assim,
eu já tinha facilidade em falar, já estagiava na academia do meu pai desde os 15 anos, mesmo ali em um estágio, né? Só ajudando meu pai ali na sala de musculação, meus tios, sempre supervisionada. E eu terminei fazendo uma amizade muito grande com o Jardel, que hoje é meu marido, e que na época ele já agenciava vários atletas. E com isso, ele teve uma oportunidade de ver como eu dialogava com as pessoas na academia, como que era a minha didática, né? Que o professor ele precisa ser didático para ele ensinar. E aí ele falou, Yane, o que você acha da gente abrir um canal no YouTube? Na época, não tinha esse boom das redes sociais, não era comum ver as pessoas vivendo de rede social. E cara, eu falei, bora, né? Tranquei a faculdade na Paraíba, fazia federal lá na Paraíba. Tranquei a faculdade, era uma época que estava de greve, então eu falei, vou aproveitar, vou lá, vou ver qual que é. E aí a gente terminou começando a namorar. Eu tive uma resistência um pouco no início, porque, primeiro, eu tinha por volta dos meus 18, 19 anos. A gente sabe que em qualquer área, para a mulher é mais difícil, para uma mulher jovem é ainda mais difícil. E eu ainda não tinha minha formação concluída, eu era estudante de educação física. Então, eu tive uma resistência de começar nessa parte do digital, ainda mais, vamos dizer aí, 10 anos atrás, que não era igual as coisas como são hoje. Mas eu sempre fui muito corajosa. Então, eu decidi falar, se você acha que eu tenho futuro, você acha que vai dar certo isso? Então, eu acredito em você. Se você acredita em mim, eu acredito em você. Vamos tentar, vamos começar um canal. E a gente começou um canal da forma que deu, né? Mostrando as minhas rotinas, porque como eu não tinha minha formação ainda, eu mostrava minha rotina, assim como qualquer vlogger que a gente conhece, eu mostrava minha rotina na academia. Não dava especificamente dicas de treino, mas mostrava como que era a minha rotina, como que eu fazia o meu treino, como que eu chegava na academia. E nisso, esses conteúdos foram se expandindo um pouco para a minha vida, porque a gente não é só musculação, a gente não é só treino. E aí comecei a acompanhar minhas viagens, comecei a acompanhar e fazer um conteúdo mais direcionado para os vlogs. Hoje, assim, quando eu comecei o canal, eu nunca imaginava que a gente ia chegar nessa meta de 1 milhão, né? 1 milhão de pessoas é muita gente. Quando a gente olha para trás, assim, a gente não imagina... Quando a gente começa, a gente não imagina onde a gente pode chegar. Nem a gente mesmo acredita na gente. Então, quando as coisas começaram a acontecer para nós, que a gente começou a... Eu, né? Ele já vivia disso há muito tempo, mas ele largou todos os contratos dele para começar uma vida nova comigo. E quando a gente começou a viver de rede social, assim, para mim foi um marco muito importante, porque não é todo mundo, né? Não é uma profissão que não é para todos e é difícil. Então, quando a gente começou a viver de rede social, assim, eu falei, cara, eu acho que esse negócio está dando certo. Eu não estou precisando trabalhar, não estou precisando CLT, eu estou só conseguindo me manter com as minhas visualizações, com o meu público, com o meu engajamento, com as pessoas que gostam de mim. Então, isso foi um marco muito forte, assim, para mim. E ainda é, né? Porque, vamos dizer, há mais ou menos 9 anos, eu vivo de redes sociais. Eu não tenho um trabalho fixo CLT, igual as pessoas falam. E para se falar isso, antigamente, vamos dizer, há 10 anos atrás, quando as pessoas perguntavam, tá, mas o que você faz? Qual que é o teu trabalho? O que você faz da vida? Cara, eu sou... Influencer, youtuber, como assim? De onde que vem esse dinheiro, né? De onde que você ganha dinheiro na internet? Como que faz? Eu quero saber também. Hoje é mais comum, né? Hoje todo mundo sabe como que o influenciador ganha dinheiro. Mas há 10 anos atrás não era tão comum e era bem difícil, inclusive, explicar. Até o banco ficava ligando de onde que vem esses dólares. Vocês têm parceria com político. Tinha um preconceito, né? Vocês recebem de fora de onde? A gente tinha que dar explicação toda hora. Sim. De onde que vinha dólar, como que ganhava em dólar e não sei o quê. E, cara, mas isso é um aprendizado, né? Hoje a gente vê uma sociedade completamente virada de chave, sim, onde todo mundo hoje, as crianças hoje querem ser influenciadoras, gente, criancinha, juro, é um ponto assim, você nunca vai imaginar, você faz conteúdo sobre tua vida, sobre exercício e tem criança que é tua fã. Tipo, como? É tão abrangente, atinge o mundo inteiro e a gente às vezes nem se dá conta do quanto a nossa palavra é poderosa nas redes sociais, né? A rede social é a profissão do futuro, né? E
Isso aí a gente quer se aprofundar mais ainda, né? É. Mas eu queria conhecer a Anne antes. Como que a Anne entrou nesse universo da musculação através do seu pai, da academia do seu pai? Contar essa história lá pra gente no início, antes de chegar na influência que é o hoje. O início do início, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu estive inserida no esporte desde a minha infância. E eu agradeço muito a minha família por isso, porque como eu acredito que vocês que estão no Atleta Cast devem saber, o esporte é um objeto de mudança na vida de muitas pessoas. Total. Física, mental, estrutural, tudo. O esporte, ele estrutura a gente para todas as áreas na nossa vida. E embora eu não seja um atleta, né, eu nunca competi, então eu não posso ser chamada de atleta, não sou federada, nunca competi, vivo no lifestyle, entrevisto atletas, estou dentro do meio, conheço tudo, meu marido já foi campeão nacional de bodybuilder, mas eu não sou atleta. Então, o início foi com a minha família mesmo, né? Meus pais, minha família toda de surfista, tenho tios educadores físicos, então a minha base veio daí. Quando eu tinha 8 anos, o meu pai, ele abriu uma academia, chamava Superação, lá na Paraíba. Hoje ela não existe mais, eu sou pessoense, sou paraibana, nordestina. E ele abriu essa academia, eu tinha 8 anos de idade, e para mim aquilo ali era um playground, né? Eu passava o dia dentro da academia por causa da rotina do meu pai, que era dono, e vocês sabem como que é dono de academia. Vocês devem saber como é dono de academia. É o dia inteiro na academia, cuidando das questões burocráticas. E eu ficava ali, né? Desde criancinha, crescendo dentro daquele ambiente. Eu acredito que isso foi uma coisa que me influenciou muito a escolher. Porque quando chegou naquela fase ali que a gente tem que escolher algo para a vida, né? Ali na hora dos 17 anos, por aí, que você vai decidir qual que é a tua profissão, eu estava muito engajada lá dentro da academia do meu pai. Então, com certeza, esse foi o principal ponto para eu me aproximar da educação física. Ele queria que eu fosse atleta do surf, com certeza, mas eu gostei mesmo da musculação. Eu sempre fui uma criança gordinha, eu sempre tive problema de ansiedade e voltava essa ansiedade para minha alimentação, tanto que meu apelido de pequenininha era gorda. Uhum. E por mais que as pessoas não associem isso, é um apelido carinhoso e tal, eu também não tinha isso como algo negativo. Sendo que à medida que eu fui crescendo, que eu fui entendendo o que significava esse apelido, eu comecei a ter uma distorção de imagem. E ali na fase da adolescência é algo que eu não falo muito sobre isso. Algo acho que eu não falei ainda para ninguém sobre isso. Ali na fase das 14, 15 anos, onde a menina começa a se olhar com um olhar mais maduro, querer parecer mulher. Eu passei por um processo de bulimia. Então, eu entendi, depois com o tempo, eu queria emagrecer, eu não queria ser associada mais àquela criancinha gorda que tinha compulsão alimentar por diversos fatores, né? Ansiedade, muitas coisas. E aí eu passei por um processo, não foi muito tempo, foi pouquíssimo tempo que eu passei por isso, né? Vamos dizer assim, dessa pira de anorexia, sim. Mas eu acho um assunto muito importante de ser tratado, inclusive como futura nutricionista hoje, eu vejo isso como um problema de saúde pública, a distorção de imagem também, não é só a obesidade, tá, gente? Tem muita gente que tem, muita mulher, principalmente, que tem distorção de autoimagem e termina partindo para coisas que não são saudáveis, como atitudes bulímicas, por exemplo. Eu não digo que eu tive uma condição de bulimia, mas eu passei por esse processo. Teve essa fase. Isso, e é muito comum mulheres, meninas na adolescência passarem por isso também, porque eu fui pesquisar, né? Eu falei, cara, assim, eu sou uma pessoa tão estruturada, eu tenho base familiar, meus pais, minha mãe, eu tenho tudo, eu sempre tive, né? Não relação financeira, eu tô falando de suporte mesmo. Sim. E mesmo assim, eu passei por um processo de bulimia. Vamos dizer que não foram muitos meses, mas uns 4, 5 meses da minha vida ali aconteceu. E eu ficava sempre me perguntando por quê, né? Mas essa pressão social em cima do arquétipo físico da mulher. E depois, né, eu comecei a reparar que existia uma outra forma de mudar o meu corpo, mas uma forma que é saudável. Uma forma que a gente pode conversar, né, com a perda de peso de uma forma muito mais inteligente, sem precisar dos descontroles emocionais ali, né? E sem precisar fazer isso. Então, o fitness, para mim, entrou não só como ali para a parte da infância, né? Que eu cresci na academia, sempre gostei ali daquele ambiente, sempre fui uma criança que gostei de esporte. Mas nessa fase da adolescência, o fitness, para mim, foi essencial,
por mudar a minha concepção, né? E para eu atingir realmente onde eu queria chegar, que era emagrecer, que eu queria uma imagem diferente, uma autoimagem diferente. Eu nunca fui muito gorda, por incrível que pareça, mais na infância mesmo, mas eu tinha essa distorção de imagem. Então, o fitness, ele me ajudou muito nisso. Mas E você sofria bullying? Não, nunca sofri bullying, Não. assim, na verdade, Era só o apelido mesmo, mas mas você não levava... Isso, nunca pelo lado levei, ruim. só que como eu tinha esse apelido, na adolescência isso começou a me preocupar. Eu nunca me preocupei com isso na infância, pelo menos que eu me lembre, não. Mas na adolescência isso começou a me incomodar, dizer, tá, eu tenho esse descontrole pro lado do alimento e tal, aí terminava comendo, e aí, sabe? E você sabe que você comentou sobre a bulimia, né? Uhum. E hoje deve estar mais acentuado, mais agudo ainda esse tema pelo fato das redes sociais, né? Com certeza. Porque daí as mulheres, né, se veem querendo ser as mesmas que elas veem ali na internet e acaba de acontecer com mais frequência. Talvez você que está até na área de nutrição... Cara, eu vou falar pra você. Sabia que naquele tempo, as redes sociais só existia o Orkut, tá até pra voltar, né? Vocês estão sabendo. Naquele tempo só existia o Orkut e mesmo assim já existiam comunidades pra isso. Porque eu cheguei nesse tipo de conhecimento, se a gente pode falar dessa forma, desconhecimento, através de comunidades do Orkut mesmo. Então, imagina uma adolescente, 13 anos, passando por vários processos, 13, 14 anos, passando por vários processos, não contente com o que via no espelho. Eu achei uma comunidade que chamava... Cara, nunca falei isso pra ninguém. Vocês estão abrindo... Legal. Breaking news. Olha o corte, Gabriel. Então, existia uma comunidade, gente, que se chamava assim, Borboletas no Estômago. Olha que pesado isso. Caraca! Então, o slogan da comunidade... Olha que louco isso, gente. Que Tô falando pra vocês. verdade. O slogan era cultive borboletas no seu estômago. Meu Deus. Então... eram pessoas que incentivavam outras pessoas a fazerem isso. E assim como isso existiu na época do Orkut, eu me distanciei completamente disso, entrei ali na área do fitness, nunca mais tive problemas. Foi um período bem breve, inclusive, foram alguns meses. Adolescente piradinha, né? Mas... imagina, se tinha isso naquela época, agora você imagina o que tem hoje. Porque nós temos várias redes sociais. Exato, várias redes sociais. Então, se isso... gente, é um alerta, inclusive. Se existia isso naquele tempo, imagina como que tá agora. Eu não vou pesquisar sobre isso, né? Nunca... não fui atrás, não fui adentro ainda, mas... acredito que, assim como existia no Orkut essas comunidades de pessoas que incentivam outras, deve existir fóruns, deve existir várias coisas hoje em dia também. Hoje a gente vê bastante, não no quesito do esporte, fitness e saúde, mas vários desafios que acontecem na internet, que é coisas assim escandalosas e horríveis. Que não são pro bem, no caso, né? Exatamente. Isso. Eu pude ter aí isso que você tá falando aí, inclusive com crianças e tudo mais, né? Exatamente. Eu acho que você tá falando desse assunto aqui. Exatamente. Perfeito. Não vou nem falar para não fomentar. Isso. Mas esse é um ponto que eu não costumo falar muito, né, sobre isso, porque até porque foi um período breve, não considero que eu tive um problema com isso, mas que isso passou pela minha vida e que isso me ensinou, né, que existem formas mais saudáveis de cuidar da autoimagem, existem formas melhores da gente se ver bem, da gente gostar do que a gente vê no espelho, e é muito isso que eu levo pro fitness. Convivo com atletas, sei da exigência da perfeição do físico, mas para os meus seguidores, para as pessoas que me acompanham, eu sempre costumo falar sobre o equilíbrio, né? Mas isso é muito importante que você está falando. Eu já estou pegando um gancho lá nas perguntas lá da frente, tá? Tá bem legal o papo. Que você fala de se autoconhecer, para essa parte saudável, bulimia. Monjaro. Exato. Entendeu? Tem muita gente indo por esse caminho, para quê? Porque é um caminho curto. Né? Você consegue antecipar um negócio que você vai estar com alimentação boa, academia, indo ali para agulhada. Posso dar minha opinião sincera sobre isso? Por favor. Com certeza. Tá. Monjaro, Ozempic, semaglutida e derivados são inovações no mercado, são medicações extremamente eficientes e que têm um poder positivo. Total. Na sociedade. Porque pessoas que jamais conseguiriam emagrecer, que já tentaram diversas formas, psicólogo, nutricionista, Gente, quando você não consegue emagrecer, quando você tem esse suporte psicólogo, nutricionista, educador físico, o problema tá aqui, ó. Não existe outro lugar, o problema tá aqui. Então, assim, ajuda. É a solução para muita gente, sim. Até porque tem muita gente que, se não usa
o monjaro parte para uma bariátrica. Gente, vocês sabem o que uma bariátrica faz na vida de um ser humano? Eu vou falar aqui, só para quem tiver aí pleiteando o assunto bariátrica. Boa. A galera vai fazer bariátrica. Tenho várias amigas, várias seguidoras que me mandam mensagem, tô pensando em fazer bariátrica, tal, não sei o quê. Gente, entendam, bariátrica é a última opção. Que venha um monjário antes, que venha semaglutida antes, porque a bariátrica é o seguinte, eles vão fazer um corte no teu intestino, vão reduzir o teu estômago, ligar o teu intestino com a metade do teu estômago, e nisso você vai ter menos fome, né? Vai saciar. Agora sim, o que não te contam é que você vai precisar passar pelo menos um mês com dieta líquida, ou seja, se te dissesse assim, beleza, tu vai ter que fazer um mês comendo só sopa, tu acha que tu não ia emagrecer? Yeah. Só daí. Sim. Só daí a pessoa já ia emagrecer. Mas não, ela prefere, claro, não tô falando que isso é uma escolha, existem casos que é uma questão ali essencial, vida ou morte. Mas se alguém te falasse isso, ó, se você fizer uma dieta líquida por um mês, você vai emagrecer 10 quilos. Vamos dizer, uma pessoa que tem muito peso, isso é totalmente possível. 10, 15 quilos em um mês. Até mais, né? Até mais, com certeza. Não é saudável, mas... Sim. Né? Então, se essa pessoa fizer só a dieta que ela vai ser obrigada a fazer depois de uma bariátrica, ela já começaria um processo de emagrecimento. Só que ela prefere fazer pela dor ao invés de fazer pela escolha. E tem gente que essa escolha tá tão fora da mão dela que ela tem tanta convicção de que ela não vai conseguir que ela parte para uma bariátrica. Para cirurgia. Então, muita gente não sabe que a pessoa tem que ficar pelo menos um mês tomando só líquido, comendo só sopa. E é assim. E se você não fizer isso, você comer um alimento sólido, você pode até morrer. Não é uma questão de, eu vou comer porque eu quero. Não, é obrigatório. Você só vai poder tomar líquido. E disso ainda dificulta também, depois, posteriormente, ao longo da tua vida inteira, a absorção das vitaminas e dos nutrientes. Sim. Então, para o resto da vida, essa pessoa vai ter que suplementar com vitaminas, suplementar com minerais. Você vai ficar doente a tua vida inteira. Isso que eu iria perguntar, Yane, ela deixa sequelas, Ela né? deixa sequelas, principalmente na absorção dos alimentos, dos nutrientes. Como estudante de nutrição, a gente aborda várias vezes esse tema. A bariátrica, ela é a saída para muita gente que está numa fase ali que... Porque, assim, como que funciona a medicina, né? Ela é uma redução de danos. Então, se fazer uma bariátrica nesse ponto vai te ajudar no cardiovascular, vai te ajudar em algum problema que você está tendo falência renal, falência de órgãos por causa da obesidade, ela é super indicada. E é por isso que é aí que eu entro e eu falo que eu sou a favor dos remédios como monjário, como semaglutida. Porém, existe a responsabilidade do uso disso, né? E também o efeito colateral é menos prejudicial. Menos prejudicial, exato. Então, assim, eu vejo muitos educadores físicos hoje colocando o monjário na cruz, vamos dizer assim, né? Não sou dessa linha de raciocínio. Eu acredito que já existe a bariátrica é feita, tal. O monjário, o semaglutida, o Ozempic, vem como uma redução de danos, tá? Mas o que a gente observa? Pessoas que não estão comprometidas com a sua saúde e apenas com a sua estética. Para mim, o problema está aí. Porque quando você opta por fazer o uso de uma medicação como essa, como o monjário, ela tem o GP1, se eu não me engano, que é inibido, ou seja, ela retarda o esvaziamento gástrico, né? O monjário, ele retarda o esvaziamento gástrico. Ele na maioria das vezes, ele mantém mais o alimento no teu estômago, então você vai sentir mais saciedade. Só que, o que a gente vê na galera aí? Esse é o ponto. A galera toma monjário, Ozempic, fica sem comer o dia todo, e inclusive inibe vontade de tomar líquido, tá? Não é só vontade de comer que inibe, vontade de beber água também. Então, a pessoa fica desidratada, não consome a quantidade de água que deveria. Primeiro ponto, né? 70% água, não preciso falar mais nada. A gente precisa beber água, gente. Bebam água. Bebam água, gente. Bebam água. E aí, o que acontece? Quando vão quebrar o jejum, não sente fome. Isso aí é uma ótima, né? Fazer dieta sem sentir fome é maravilhoso, gente. Sim. Que bênção. Sendo que quando vão quebrar o jejum, ao invés de quebrar o jejum com um alimento, que o resto é ultraprocessado, né? Quando eu tô falando de alimento. Sim. Frutas, verduras, legumes, grãos, fibras. Isso é o que o ser humano deveria se alimentar. E não o que a gente costuma comer hoje. O que a gente costuma comer hoje é um monte de aditivo químico.
né? Então, assim, quanto mais natural, melhor. O que a galera faz? Quebra o jejum com pizza. Ah, mas eu vou comer só uma fatia. Gente, nós estamos falando de nutrição, a gente não está falando de estética. O ponto é esse. Inclusive, fisiculturismo, a dieta do coach é muito diferente da dieta do nutricionista, porque o nutricionista, ele está pensando em saúde. O coach, ele está pensando em resultado. Né? São duas coisas completamente diferentes, que as pessoas têm que entender. Então, o Monjaro vai te trazer um resultado estético? Vai te trazer um resultado estético. Porém, meu amigo, magreza não é sinônimo de saúde. E o que acontece é que muitas pessoas estão ficando magras, mas não estão ficando saudáveis. Perfeito. Aí é esse o meu ponto. Tá bom, já dei minha opinião. É ótimo, mas eu vou pelo mesmo caminho, até porque a gente falou do Monjaro, que é para emagrecimento, mas a gente também tem outros fármacos e medicamentos que são utilizados para performance. Se você utiliza com acompanhamento médico, que tem aqui em Curitiba, tem muitos médicos bons aí para acompanhar, ok? O problema desse assunto é quando as pessoas elas estão utilizando pelo que elas estão vendo pela internet. Exatamente. Aí vai por conta, vai no mercado negro e busca isso. E já tem, viu, gente? Sim. Vocês viram aí, né? Um monte de gente atravessando com não sei quantos Monjaro na cueca. E eu vou falar pra vocês, o negócio é caríssimo, né? Sim. É um tratamento de alto custo. Cara, gente, eu só digo uma coisa pra vocês. Quer usar Monjaro? Procura um médico. Pronto. Procura um nutricionista, principalmente, porque o médico não vai saber o que... Ah, mas eu vou quebrar o jejum como? Eu vou fazer o que depois? Como que eu vou melhorar esse consumo de água? Porque eu não vou sentir sede. Então, é muito delicado, porque assim, é igual eu falei, as pessoas estão ficando magras, mas elas não estão saudáveis. E do que adianta isso? Do que adianta um magro que aí depois vai ter problema, desidratou, ter problema nos rins? Então, assim, o problema não é o remédio, o problema é o ser humano. Como que vai utilizar? Exatamente. Como que vai utilizar? Então, é bom sempre ter aquele acompanhamento ao todo, né? Pô, médico, nutricionista, quer usar, usa, mas saiba usar. Né? E, Anny, a gente vê bastante nas suas redes sociais também, falando da parte de influenciadora, vários assuntos. Um desses, né, que você gosta de levar à tona ali na parte de nutrição, esporte. O que mais as pessoas procuram você dentro de academia, ou também os teus próprios seguidores? Se tem algum tema para você debater, para você levar para esse mundo fitness, para esse mundo de academia, os seguidores têm essa interação com você? Cara, os seguidores têm uma interação muito forte comigo em todos os lugares do Brasil que eu fui, as pessoas me pararam para tirar foto. Tipo assim, em lugares, assim, gente, interior do interior, assim, onde eu falei, aqui eu posso sair de pijama na rua. Não posso, não. E é incrível, porque, assim, eu não me considero alguém... Ah, gente, eu tenho muitos seguidores, vamos dizer aí uma base de 7 milhões, né, de seguidores. Se você juntar 4 milhões de TikTok, 1 milhão de YouTube, blá, 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 blá. Não vou falar mais. Mas, assim, a gente... não imagina que aqueles números ali, eles são pessoas reais. Então, Nordeste, Recife, Paraíba, Natal, João Pessoa, vários lugares pra lá me conhecem. São Paulo nem se fala. São Paulo, cada vez que eu pego um Uber, eu te conheço, eu te acompanho. Que legal isso. Maior parte do público é sul-sudeste aqui, né? Curitiba, São Paulo tem um público muito grande. Então, assim, as pessoas, elas me reconhecem muito. Acredito que até por causa do cabelo, né? Eu terminei virando um personagem e cara, mais de 1.000 meninas, eu falo bem verdade pra vocês, mais de 1.000 meninas me mandaram que cortaram o cabelo como o meu. Então, assim, ou me conheceram pesquisando o corte, ou realmente me conheciam e gostaram do estilo e foram cortando o cabelo e tal. E todos os dias eu recebo mensagem, eu cortei o cabelo igual você é uma musa, não sei o quê, não sei o quê. Terminou ficando com esse... Como eu não sou ainda, né, não estou formada ainda como educadora física, termino esse ano, e nutrição no ano que vem, eu não sou professora, né? Eu sou influencer, eu sou o mais puro nome do influencer, né? Tenho minhas formações internacionais em Boston também, mas eu nunca as exerci. Eu uso elas para a minha profissão de influencer, para poder falar com propriedade sobre os temas que eu abordo. Exatamente. Então, vários temas geram repercussão nas pessoas, né? Recentemente eu venho fazendo alguns debates, inclusive de vídeos mais longos ali na minha rede social. Os vídeos normais, eles têm 1 minuto, né? Os vídeos que eu estou postando aí nos últimos tempos, sobre reflexões mesmo, coisas mais pesadas mesmo, assim, coisas que eu gostaria de ver as pessoas falarem e eu nunca vi ninguém falar. Então eu falei, cara, eu já tenho meu público, eu falo sobre bem-estar, eu vou abordar temas que eu acho que são importantes de ser e que são relevantes de ser abordados nesse meio. E aí vem essas polêmicas aí, né, que a gente fala dos atletas que estão indo para outro
Esse daí é um ponto que a galera vem falando muito, né? E daí, complementando essa pergunta que eu fiz, né, que você traz essas reflexões, esses pontos, né? Hoje a gente sabe que o mundo do esporte, fitness, ele é um mundo bem segmentado. E com esse boom das redes sociais, né, aumentando plataformas, famosos close friends, né, OnlyFans, Privacy da vida. Eu até vi um vídeo que você postou sobre esse assunto de atletas, influencer, indo para esse outro lado. O que você complementa mais? Eu vi ali a tua explicação, né, o que você achou, mas o que você acha dos atletas indo para esse lado de conteúdo mais adulto ali? Olha, eu vou falar bem a verdade para vocês sobre os conteúdos adultos, né, OF similares. Como influenciadora, eu abordo um ponto que é o seguinte: é muito difícil você viver do esporte hoje no Brasil. Não é sendo hipócrita, não é passando a mão na cabeça de ninguém. Sabe disso, Então, assim, existe um sonho muito grande a respeito do se tornar atleta no Brasil. E às vezes a pessoa passa uma vida toda correndo atrás de algo e até quando chega lá, tá, beleza, cheguei nas Olimpíadas, cheguei numa Olímpia, cheguei num campeonato que era o auge pra mim. E aí chega lá e vê, tá, cheguei aqui, não tenho patrocinador ainda, só tenho gasto, passei minha vida toda dedicada nesse esporte para chegar onde eu tô, nível mundial. A gente tá falando de atleta nível mundial, a gente tá falando dos melhores do Brasil. Exatamente. A gente não tá falando de atleta de base, a gente tá falando dos top high number one. Eles não ganham dinheiro, gente. A remuneração não é gratificante, né? Assim, eu não tô falando, claro, na competição, especificamente ali, na Sim. competição, tá, ele vai ganhar, mas eu tô falando de salário, a gente precisa comer todo mês. E aí, de onde vem o dinheiro do atleta? Não vem. É difícil. O dinheiro do atleta não vem. Você vai ficar dependendo de patrocinador? Não. Ou você parte para ser um coach, um treinador, né, ali da área, que é a área que você domina, seja MMA, seja fitness, musculação, ou você parte para essa parte de ser um treinador também, além de conciliar essa carreira de atleta, porque a gente sabe que é difícil. Um atleta, por exemplo, de bodybuilder hoje, faz 2 cardio no dia, treina 2 vezes, passa mais de 5 horas numa academia, tá, e aí? O que esse cara vai fazer depois? Esgotado. 5 a 6 alimentação. Né? Pô, de ter que trabalhar para isso? Não, tinha que ter um patrocínio. Tinha que ter um patrocínio, tinha que ter um auxílio do governo, entende? Tinha que ter várias coisas, principalmente nessas áreas que tem esportes olímpicos, né? Que aí a gente vê ainda menos investimento, porque muitos desses esportes não tem hype, né? Isso, total. Muitos desses esportes. Total. Vamos dizer, lançamento de peso. Gente, alguém conhece um atleta de lançamento de peso, por favor? Entendeu? Não é menosprezando ninguém, não. Os atletas, porra, eles estão lá Exatamente. fazendo o trabalho deles. Eles deviam ser valorizados. Com certeza. E se não chegar perto de uma Olimpíadas, a gente não fica sabendo também. A gente fica sabendo quando tem o arremesso de peso, quando ela vai jornal, mídia em cima, divulgar, mas não fica E sabendo. esse é um papo que a gente comentou por algum episódio aí, né? Acho que foi até com o professor Cássio. que eu lembro dele ter falado sobre natação. Dificuldade que a natação tem para conseguir patrocínio. Gente, todos os esportes no Todos, Brasil é muito todos. difícil. A gente conta sério, a gente conta nos dedos os atletas que têm patrocínio. Mas, e aí que eu chego nesse ponto. E quando tem patrocínio, não é um patrocínio assim que, pô, relevante. Eu te dou aqui, ó, um Legal. copo d'água. Aí tu me relevante. divulga. É exatamente, ou uma ajuda de custo baixíssima ali. Não é um patrocínio que fala, cara, vou investir na tua carreira como atleta mesmo, aqui todo mês. Não é difícil encontrar Não, isso. aí você vê a dificuldade nas Olimpíadas, né? O nosso país, ele não consegue chegar até um nível de medalha relevante. Por quê? Porque o investimento no país para o esporte é pouco. É baixíssimo. Você não consegue pagar um profissional para estar junto com você. O atleta, né? Ele precisa de um nutricionista, ele precisa de um professor ali, de um Olha, eu técnico. acho que nesses aspectos é até mais fácil de conseguir, porque a gente consegue Perfeito. através da parceria. Da parceria. Então, muitos dos gastos que o atleta teria, eles conseguem através de parceria, não de patrocínio, mas de parceria. Só que a gente chega num ponto, gente, é que assim, o atleta ele foi explorado a vida dele inteira, ele teve o corpo dele explorado a vida inteira, né? para performar. E é como eu falei no vídeo, a dinâmica do esporte hoje não premia quem performa. Ele premia as federações, quem ganha dinheiro são as federações, os comitês, entendeu? É isso. Quem ganha dinheiro do esporte são essas pessoas, não são os atletas. Agora, claro, tem os atletas ali de futebol que ganham seus milhões, mas, gente, vamos colocar numa Não, base. mas esse É a nichado, parte, é esse a nichado. parte, esse é a parte. No Brasil ainda, né? Assim, é um nicho. Pergunta, atleta basquete, que é um esporte a nível mundial, Difícil. top. Difícil também. Aqui no Brasil tem alguma coisa difícil, voltada para isso? Não tem. Difícil. Então, aí você chega num ponto que são atletas
esgotados, que passaram uma vida inteira buscando um propósito na vida deles, chegar onde eles queriam chegar. Às vezes, quando eles chegam, eles veem que não é esse mar de rosa. Ai, mas quando eu chegar nas Olimpíadas, eu sempre voltei. Eu vou achar um patrocinador, vou achar alguém que me ajude. Na verdade, chega lá, não acha. Chega no high, no top mundial, ainda não tem quem dê o suporte. E aí, o que acontece? A maioria dos atletas tem seus seguidores, né? Porque tem muita gente que acompanha. Mas muitas vezes, assim, que eu observo, eu vejo assim, tem uma competição grande, né? Você vai, consegue um apoio, mas é só pra essa competição. Só pra competição, Depois que sai, cadê a marca? Cadê o patrocínio? Não tem, né? Exato. É bem pontual. Então, é até interessante falar sobre essa realidade dos atletas no Brasil hoje. E aí, dentro desse contexto, por que eu tô falando toda essa enrolação antes de falar do assunto, Sim. né, do OF? Porque a gente precisa entender o contexto que o atleta está inserido para entender o porquê eles estão fazendo essas escolhas. Ou seja, o atleta está lá, tem sua base de fãs fiel ali nas redes sociais, milhões. Sendo que esses milhões, gente, muita gente se engana. Até esses milhões nas redes sociais, converter isso em dinheiro não é tão simples como as pessoas imaginam. Ah, tá, mas o cara tem milhões de seguidores. Sim, mas quem que tá pagando? Rede social hoje não paga no Brasil. Paga TikTok centavos por milhões de visualizações. Ah, você teve lá milhões de visualizações, você vai ganhar uma mixariazinha ali em dólar. YouTube ainda assim é o único que paga bem quando você consegue engajar, mas é um algoritmo totalmente diferente. Às vezes performa, às vezes não performa. Já ganhei bastante dinheiro com o YouTube, Mas não é assim, ele é cíclico, ele vai e volta. E alguém que a gente precisa de estabilidade financeira. Exatamente. E aí você vê um monte de atleta que não é valorizado, que passou a vida toda correndo atrás de algo, que tem uma base forte de seguidores, e aí eles pensam, tá, eu não tô ganhando dinheiro real com isso. O que eu posso fazer? Aí, minha gente, aí que chega... Migra pra essa... Aí que chega um monte de gente falando, eu ganho 100 mil por mês... Eu ganho 200 mil por mês. Eu tô no top high number 1 comprando minhas Ferraris. E o pessoal tem levantado um dinheiro. E daí grosso, o que hein? acontece? Tem muita gente falando assim, eu sou influencer, mas influencer do quê? É assim, Também. né? Tem isso Você também, né? É porque, assim, criador de conteúdo, né? Aí tem né? criador de conteúdo mais 18 e criador de conteúdo real. Porque é assim, né, gente? Desculpa, né? Mas, assim, complicado. Juntar os dois na mesma... No mesmo balaio. No mesmo balaio. Pois Não é. tem como. Termina dificultando. Mas, assim, não, é igual eu costumo dizer. Eu queria que a sociedade fosse igual a mim. Eu queria que não me julgasse. Cara, eu tenho várias amigas que partiram Com certeza. Eu tenho várias amigas que partiram pra esse lado e que ganham muito dinheiro, gente. Ganham muito. Assim Sim. como eu tenho várias amigas que partiram pra esse lado e não ganham dinheiro, tá? Porque, assim como em todas as outras profissões, pode se expor, pode fazer o que for. Vai ter gente que não vai ganhar o suficiente pra isso. Por exemplo, falando aqui bem real pra vocês. Tenho amigas que ganharam mais de 1 milhão no ano com conteúdos como esse. E tenho amigas que não tiram nem 3, 4 mil reais por mês e terminaram cada vez indo Reduzindo. mais para baixo no conteúdo. Então, assim, também se é vendido um sonho ali, né? Mas no caso, como a gente está falando no caso do atleta, que já tem o seu público, é mais fácil disso girar e disso funcionar. Perfeito. Curiosidade também, né? Curiosidade também, porque é o atleta, sei lá, a pessoa já é famosa ali na rede social, já tem muita gente querendo ver. Quer ver? Só que, o que eles falam, né? Para ficar bonitinho. Mas a gente não posta só conteúdo adulto. A gente posta treino, a gente posta... Dia a dia. Gente, sendo bem sincera com vocês acham mesmo que essas plataformas, elas se sustentariam se não tivesse um conteúdo adulto agregado a isso? Por favor, sério. Aí é Instagram, né? Exatamente. Então, assim... Eu queria muito que a sociedade fosse igual a mim. Pra mim, se você foi pra isso, cada um sabe o calo onde aperta, cada um sabe quando passou fome, quando não passou. Eu tô falando de passar fome real, não tô falando de sentido figurado, não. Sim. Tem atleta que passa fome, tá? Sim, tem não, atleta que sabe, passa com fome. certeza, a gente sabe. Então, assim, aí vem um Zé aleatório, hate da internet. Mas tinha várias coisas pra você fazer na vida antes de fazer isso. Putz, é sempre assim. Cara... O cara quer ser atleta, ele já decidiu o que ele quer fazer na vida dele. Ele não tem, mas ele quer ser atleta. Independente dos prós e dos contras, ele quer ser atleta. Ele passou a vida toda lutando pra isso. Aí tu acha que o atleta que passou a vida toda lutando pra isso, ele vai voltar pra um CLT? Não volta, né? Negativo. Tipo, e ainda mais um cara que já tem seus seguidores, já tem sua base, já é um cara famoso. Tipo, isso aí seria mais motivo de hate ainda. Dizer assim, o cara abandonou tudo que ele tinha pra fazer pra atender ali na recepção.
Então, ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele já tem a fama dele construída e aí termina indo para esse lado. Sendo que esse lado, cara, ele é complicado. Eu falo isso porque, tipo, nunca fui para essa parte de conteúdo. Já em várias vezes já ganhei pouco dinheiro, mas nunca me passou pela cabeça isso. Mas isso, assim, é uma questão ética pessoal de cada um. Exatamente. Então, no meu ponto de vista, isso não diminuiu as minhas amigas que fazem isso para mim. Minha concepção delas, não, para mim, é igual eu falo para mim, mas é igual eu falo para elas. Eu falei assim, eu queria que a sociedade fosse igual a mim, em que ela não julgasse o ser humano por uma atitude apenas. Porque, assim, independente do que essa pessoa faz, ela tem 1000 outras pontos positivos na vida dela. E por mais que eu não compactue dessa decisão, quem sou eu na vida desse ser humano para dizer, faça ou não faça? Mas isso é o mal. Porque você faz 1000 coisas boas, faz uma errada, a pessoa vai apontar o dedo. Não é errado. Exato. Então, assim, essa galera já tá com dificuldade financeira, tá cheia de dívida, entendeu? Isso termina sendo uma válvula de escape, gente. Não dá para julgar, entendeu? Mas, assim, isso é o sistema que te empurra para esse lado. Porque a rede social, ela poderia pagar... A rede social, ela ganha milhões, gente, em cima de uma atleta. Ela ganha milhões. Ela ganha milhões com as visualizações daquele atleta. E só elas ganham dinheiro, né? É isso. Então, assim, a rede social, ela deveria pagar para o criador de conteúdo, no meu ponto de vista, porque vocês sabem o quão difícil é produzir conteúdo para as redes sociais, agregar conteúdo de valor. É muito difícil o conteúdo de valor engajar também, tá? Que é um ponto que até que eu vou conversar com vocês depois sobre o hype. É algo que a gente sempre fica pensando sobre. Estava conversando ainda ontem, no Brasil? Né? O que hypa no Brasil, né? Mas só deixa eu complementar uma resposta que você deu ali da conversa. As plataformas ali, né, redes sociais deveriam pagar, né, os esportistas, os influencers. Sabe por que não paga? Meu ponto de vista, tá? Porque nós estamos alienado a elas. Nós somos refém. Exatamente. Viciados exatamente. Na palavra, viciados. Se tivesse uma associação dos influencers, falar, pessoal, quanto você tá ganhando? Ania, tô ganhando X. Aí você, fulano, tá ganhando X. Cara, vamos migrar dessa plataforma, transferir todo o nosso conteúdo para outro. Cara, eu acho que daí começaria a abrir o olho e falar, cara, olha, tem um e aí jogo... você vê organizar, né? Começaria a organizar. Exatamente. E não só o ponto do conteúdo adulto, mas um outro ponto que entra nesse mesmo contexto são os tigrinhos. Que foi um outro vídeo mesmo. Que eu fiz também na rede social, abordando ali, que eu acredito que vocês devem ter visto. Eu vi. Eu falei pelo lado do influencer, como que as agências abordam esse tema para um influenciador, porque todos os dias chegam propostas para mim. Chegou para você? Isso que eu ia perguntar, você já respondeu. Todos os dias chegam propostas para mim. E vem umas propostas tentadoras. E como ali, que curiosidade, como que é essa abordagem? Olha, a maioria das vezes entra um gestor em contato com você. Esse gestor fala, eu trabalho para tal plataforma e a gente está fazendo uma ação. Vamos fazer essa ação e dessa ação a gente mede ali os teus resultados. Se for um resultado bom, a gente te propõe um valor mensal para você continuar divulgando a nossa plataforma. Tá, beleza. Eu precisei ir mais a fundo para entender como que era essa dinâmica. Porque até aí é bem tentador, né, gente? Sim. É bem tentador. E ainda mais quando chega alguém... Eu vou falar valores para vocês. Uhum. Isso, no meu caso, tem pessoas mais famosas, mais engajadas, que recebem propostas milionárias toda semana, gente. Estou falando a verdade pra você, toda semana. Imagina. Então, assim, uma sequência de 3 stories. R$5.000. Para mim. Uhum. Para mim. Gente, 3 stories. Faz aí na conta 30 segundos cada um, é 1 minuto e meio. 5 mil. Pra tu ganhar 5 mil. Pá. Eu vi. Limpo. Pá, limpo não, bem sujinho, né? Bem sujinho, Tem gente né? que não ganha um mês. Mas eu vi um influenciador comentando sobre, que é um que eu sigo, que ele tem bastante pessoas no Instagram que seguem ele. Ele falou que ele recebeu uma proposta de 100 mil semana. Então. Pra 100 você mil ver. semana. Assim, ó. Essa proposta que veio até o cara mim negou, foram... né? Mas Senão tava lá na CPI das bets. Tava na CPI das 3 stories, você pensa, 3 stories. Isso é um contrato fechado daí, que ele tem tantos por semana para publicar. Então, contratos fechados funcionam dessa forma. Eu falei de um contrato, de algo aleatório, de uma ação, entendeu? Uhum. Vamos medir aí, 3 stories, 5 mil, e depois a gente vê se a gente contrata você por mais de 20 mil por mês.
Mais de 20 mil por mês. Mais de 20 mil. Pra mim, entendeu? Mais de 20 mil por mês. Agora, você fala de uma pessoa que tem seus mais milhões aí nas redes sociais, 100 mil semana. Meu Deus. São milhões mês. Então, assim, é esse mesmo ponto, entendeu? O criador de conteúdo, ele não é remunerado por criar conteúdo. Ele tem uma base de influência muito grande, muito forte. E aí, cara, esses caras que não estão ganhando dinheiro de uma forma terminam indo pra onde? Pra Tigrinho. Por quê? Porque não tem uma outra forma de monetizar. Tu tá com um público gigantesco que todas as marcas querem atingir. Nenhuma quer te pagar o suficiente pra isso. Elas querem te dar produto em troca da tua divulgação. Não é suficiente. Exatamente. Entendeu? Não é suficiente. Esse é o trabalho do cara. Então não vale a pena soltar a carta Tigrinho. Não, solta carta não. Agora, sabe o que me admira mais? Mas assim, aí eu tô falando de alguém que tá precisando, né? Tipo assim, quando você rouba comida não é roubo, vamos dizer assim. O cara tá passando fome, vamos dizer assim. Aí parte lá pro Tigrinho, pro conteúdo adulto. Tá, e temos um ponto. Mas e aí, esses outros influenciadores que já são milionários? Que não precisam. Não vou citar nomes, mas é o caso que tá rolando aí agora. Mas aí é muito caráter, né, cara? Aí você vê, aí o influenciador fala assim, tá, mas tá liberado, eu não tô fazendo nada que foge da lei. Realmente, cara, tá liberado, ele não tá fazendo nada que foge da lei, cara. O pior é saber disso. Mas assim, pra mim, é ética de cada um, sabe? É ética de cada um. Ou falta de ética, né? Falta de ética, Total, no caso, né? total. Porque eu postei esse vídeo, foi um vídeo que gerou bastante repercussão também, falando de como que as casas vêm atrás do influenciador e a parada do saldo fake, né? Que eu falei no vídeo ali, que é um ponto bem importante, porque eu vi ontem à noite esse vídeo. A maioria das pessoas, elas não sabem, elas olham o influenciador jogando. 50 mil. 50 mil, você fala, mil. cara, o cara botou 50 mil ali dentro da plataforma. Tá, deve estar pagando bem, né? Tigrinho paga bem, né? Bem. O cara não ia colocar 50 mil ali se não pagasse. Saldo fake e conta. A conta que eles te passam... É conta demo, né? É uma conta que tá com alto nível de aprovação. Ele tem um nível diferente. Gente... Ganha tudo a conta. Sabe o que é mais louco? Eu vi naquela parada da CPI lá das bets, o influenciador mostrando pra juíza ganhando, né? Na hora. Ele mostra assim, ganhando na hora. Até o olho do juiz brilhou. Opa! Quase que ele já pediu qual era a plataforma. Como que eu faço isso? Nossa, gente, que maravilha. Não é assim, gente, ali é uma conta fake, é uma conta demo, tá programado pra ganhar. Então, não é uma propaganda real. Ela é uma propaganda mentirosa. E isso é um perigo, porque você... mas eu tô falando pra jogar com responsabilidade. Tu tá falando pra jogar com responsabilidade, mas tu tá jogando 10 vezes e ganhando na frente da pessoa. Você acha que o ser humano vai olhar ali e vai pensar, não, ela tá ganhando, mas eu não vou ganhar. O ser humano vai pensar, nossa, eu vou ganhar 10 também. Eu vou ganhar 10 também, eu vou transformar R$5 em 200. Aí o vídeo dele já se tornou uma irresponsabilidade, né? E ele pede pra jogar com responsabilidade. Como é isso, gente? Como é isso, gente? Não, por favor. Então, assim... Não tem como. Essa é a parte, digamos assim, essa parte mais escura, obscura, né? Dos meios digitais ali, eles existem e geram uma renda muito absurda, que é uma renda que, assim, pessoas normais, brasileiros normais, jamais teriam acesso. Sério, vamos falar aí, qual que é o empresário hoje, até político mesmo, que ganha 100 mil no mês? É verdade. Que é o dinheiro que a galera tá fazendo com óleo e com o Tigrinho, É um gente. diretor de empresa, um cara lá que vai ter um monte de responsabilidade, né? E a responsabilidade de quem tá ali no OnlyFans é colocar o conteúdo, né? Nós estamos falando de responsabilidade lá com a empresa. O nome do cara tá em jogo, né? Exatamente. Se ele faz qualquer erro lá, ele pode ir E aí, preso. o que a gente vê hoje? Vários atletas divulgando o quê? Divulgando jogo de azar. E vários atletas também partindo para os conteúdos adultos. Porque é um brilho o olho, gente, entendeu? Sim. Brilho o olho. Eu até entendo e compreendo os atletas que passam por dificuldades e partem para esse outro lado. Embora olha a concepção, isso é a minha concepção. Boa. Para mim, tu utilizar a tua imagem e fazer o que tu quiser com a tua imagem ainda é mais digno do que você colocar pessoas vulneráveis em risco. Porque o que está acontecendo? O brasileiro está viciado no jogo de azar. Foram mais de 3 bilhões de dinheiro do Bolsa Família que foi
Para Tigrinho, gente, são 3 bilhões de reais. Era isso mesmo que eu ia comentar, sobre o valor do Bolsa Família que foi destinado. Isso ia atrapalhar na economia, porque o dinheiro não gira. Tá indo só pra jogo. Você imagina, cara? Ó, É muito. nesse post eu recebi mensagens de advogados, de delegados, de pessoas muito importantes dizendo que diariamente tem gente entrando na justiça dizendo que perdeu tanto por estar viciado. Então, é um perigo real. O vício, ele existe, né? O vício em jogos é a mesma coisa. Gente, a adrenalina, o vício em adrenalina, o vício em jogo, ele vira um vício e tá se tornando um problema de saúde pública. Eu conheço pessoa, né, da minha rede social, no caso, estudada, pessoa culta, no caso, que 40 mil reais. Mas é o vício. É o vício. Que jogo? É o Perdi vício 40 jogo. conto. É o Perdi vício 40 jogo. conto. 50 conto. Como assim, Falei, meu Deus, gente? cara, como assim, mano? Você... Pois é, aconteceu. Você tá comecei a vendo? Ó, jogar. imagina a pessoa, igual eu falei no vídeo, né? O brasileiro, ele se digitalizou antes de se alfabetizar. Agora, tu imagina uma pessoa completamente vulnerável, ver um influenciador postando um negócio desse. Então, no meu ponto de vista, ainda é mais digno. Pode falar o que quiser, esse é o meu ponto de vista, que seja diferente de vocês. Mas, no meu ponto de vista, ainda é melhor você fazer o que você quiser com o teu próprio corpo do que você enganar as pessoas. Exatamente. Perfeito. Perfeito, isso aí. E já aproveitando esse gancho que tá em alta, o Tigrinho, aí, como que faz pros seus vídeos, né, até mesmo dicas pra você viralizar tanto, que nem os seus? Isso é uma pergunta. Cara, esses vídeos, né, o vídeo das bets, os vídeos que eu falo sobre esses conteúdos mais polêmicos, eles... inclusive, até falando sobre o próprio nicho mesmo, um professor, né, que tirou foto de aluno e foi processado. A Dimas estava falando isso no carro hoje, quando a gente tava vindo. Cara. Isso, então, tipo assim, direito de imagem. A gente tá num mundo completamente diferente do que a gente nasceu. Eu sou millennial ainda, eu tenho 29 anos, eu sou millennial. Eu vim ali de uma outra geração, de uma geração que mal tinha celular ainda, né? Sim. Vamos dizer que tinha uns tijolão ainda. Mas a gente vê uma galera imersa, né, nessa situação. O professor foi processado por um vídeo de 3 segundos do aluno. E aí a gente enxerga também um pouco de oportunismo. Talvez não, mas talvez sim. Quem consegue humilhar alguém em 3 segundos, gente? Isso que eu ia falar. Mas Caramba. o professor tinha autorização do aluno na hora ali. Não sei. Ele até marcou. Não sei. Ele até marcou, aluno. Deixa eu ver como que tá a postura aqui. Deixa eu ver. Vamos fazer junto aqui. Então, isso é um ponto que, assim, eu sou formada... Pega por oportunismo também, isso aí. Isso, esse é o meu ponto de vista. Agora eu vou te falar a real. Eu postei esse vídeo achando que eu ia ter essa mesma opinião da massa, né? Não. A maioria... Foram no contra? Isso. A maioria das pessoas indo no... Nós estamos inseridos no meio que compreende o profissional. Nós somos um esporte. A visão de mundo para cada um é bem diferente. Então, muita gente me falou assim, eu concordo, a imagem é dele, eu não gosto de aparecer, eu também não gostaria que me publicasse. Credo, Entende? cara. Então, assim, esses vídeos, né, mais polêmicos, eles são até uma base para você ver como que anda a sociedade. E para você entender que nem todo mundo pensa igual você. E tá tudo bem. Entendeu? Eu não quero que ninguém pense sobre mim. Eu tô levando esses temas realmente pra galera refletir. Mas foi algo que me chocou, porque esse vídeo foi um vídeo que hypou bastante, né? Que teve mais de 4 mil compartilhamentos. Foi repostado em vários outros lugares. Tem mais de 1000 comentários. E é nesse ponto que você percebe, assim, que é necessário, hoje, com tudo que a gente vê, é necessário um contrato de uso de direito de imagem para qualquer profissional, seja para ele educador físico, nutricionista, porque as pessoas, elas estão oportunistas mesmo. Então, para mim, bastaria você conversar e dizer, olha, não faz isso de novo, eu não gosto de ser exposta. Isso é a atitude de alguém que tem hombridade. Mas não, as pessoas não estão fazendo isso. Elas estão esperando uma oportunidade para ir lá e processar alguém, ganhar alguma coisa, algum dinheiro em cima delas. Esse é o meu ponto de vista. Mau caratismo. O mundo tá doente também. Tá doente. Então, e aí você olha, assim, é até um alerta, né? Educadores físicos, eu também como futura educadora física me formando esse ano, façam um termo de consentimento de uso de imagem que seja assinado no ato do teu personal. Tem o teu contrato de personal, coloque um termo de direito de uso de imagem. Se essa pessoa não quiser assinar o termo, utilizado, beleza, não quero assinar o termo, não quero aparecer, beleza, a gente segue isso, eu já sei, então você não filma mais aquele aluno, você já está sabendo que o termo dele não está assinado. Mas hoje em dia a gente está precisando, infelizmente,
Se proteger se contra proteger isso, né? contra isso. E aí a gente chega na questão do hype, né? Cara, o hype ele é bem complicado. Porque tem altos e Porque baixos. o hype no Brasil, o que eu costumo dizer? É muito difícil você viralizar com conteúdo íntegro, com conteúdo informativo na rede social. Tanto que você vê até os outros, as pessoas que mais viralizam, partindo para... Eu vejo pontos no Brasil, assim, ó. Íntegro Comédia. E nichado também. Isso. Comédia É algo que a galera busca bastante. eu acho que todo nicho termina indo um pouco pra comédia, porque o brasileiro ele precisa dessa alegria. E ele termina compartilhando bastante os vídeos que tem uma comédia ali no Contexto, né? no contexto. Comédia, polêmica. É isso que o brasileiro engaja, gente. E coisas ruins. Coisas ruins. Anota aí, Gabriel, do podcast, vamos ter o Minuto Stand-Up. Ou coisas ruins. Então, cara, é fogo. Mas é fogo você falar sobre isso, porque não era sobre isso que eu queria falar, cara. Sim. Eu queria falar sobre saúde, eu queria falar sobre bem-estar, queria dar dica de como a pessoa se tornar mais ativa, como procurar, como inspirar mesmo as pessoas. A gente vê uma sociedade extremamente sedentária. Gente, o outro professor foi demitido porque mandou as crianças darem 10 voltas na quadra. No tempo da gente, 10 voltas na quadra era aquecimento, galera. Aquecimento. Então, o que isso mostra da sociedade atual? Eu gostava de dar 10 voltas na quadra. Eu amava. Chegava a hora da educação física, eu vibrava. Educação física. Vamos correr, vamos brincar, jogar vôlei. Cara, aí a gente vê uma sociedade doente nas redes sociais, que não tá parando mais em vídeos longos, até por isso que eu tô indo nessa contracorrente, fazendo vídeos maiores, mas com assuntos que realmente façam a pessoa querer chegar até o fim. Pra saber minha opinião, ou pra me xingar, sei lá, faz o que vocês quiserem, só engaja meu vídeo. Mas é esse ponto que eu vejo, assim, é muito difícil viralizar no Brasil com conteúdo digno. É possível? Claro que é, mas não é fácil. Exatamente. Então, e aí que entra nesse ponto da exposição também, que eu acho que eu já abordei em algum dos vídeos ali, que muita gente, muitas mulheres, homens também, terminam se expondo o corpo, porque é a forma mais fácil, talvez mais rápida. Perfeito. Acredito melhor que seja. Não, talvez não seja mais fácil, porque vai vir julgamento também. Porque vai vir julgamento. Não existe almoço grátis. Não. Então, assim, aí muita gente termina indo para essa parte da exposição. A exposição, ela viraliza também. Expor o físico, mulher de biquíni. Então, ela viraliza também, né? Já viralizei vários conteúdos simplesmente porque tava com físico legal. Pois é, treinando até engajava, mas hoje tá até difícil de engajar um conteúdo de treino, sabe? E aí você vê aquelas meninas colocando a câmera ali Perfeito. Uma posição estratégica. Eu já vi conteúdo assim, esse que você acabou de comentar, que dá muito mais visualização do que eu com o Júlio trazendo um papo aqui. Legal, um papo cabeça. Isso que a gente fica discutindo. A gente fala, cara, a gente leva um conteúdo tão bacana, relevante, bom pra sociedade e, sabe? Pois é, mas será que é isso que a sociedade está querendo consumir? Exatamente. Mas você falou algo bem interessante, que esses vídeos que você tem feito também servem pra você como métrica de você entender pra que lado você pode viralizar com o vídeo, né? Exatamente. Hoje eu vejo que... Sabe o que viraliza mais hoje? É você ser autêntico. É você não ter medo de dar a tua opinião. É você falar o que você acredita e defender o teu ponto de vista, porque sempre vai ter o time A e o time B. Então, cara, hoje, o que eu tava conversando com meu marido era o seguinte, assim, ó. Muitas vezes quando eu viralizo um vídeo, de uma entrevista, eu tenho vários vídeos de entrevista com atletas. Quanto custa o seu shape? 4, 5 milhões de visualizações, 100 mil compartilhamentos, coisas assim, tipo, bem absurdas, assim, em termos de proporção. Woody Vitor, que é um dos atletas, né, que eu entrevistei, assim, que eu acho que foi o vídeo que mais hypou, saiu em várias páginas, assim, muitos likes, mais de 50 mil likes, perguntando quanto que ele gastava no shape dele, e ele me respondeu que ele gastava 50 mil para manter o shape. E não é mentira, tá, gente? O bodybuilder ele gasta mesmo. Só de hormônio do crescimento, amigos meus já me mandaram nota, são mais de 15 mil reais. Esse vídeo você tava na feira aqui em Curitiba, não foi? Tava também. A gente tava lá, pô. Você tava na feira? Nós estávamos naquela feira que foi lá no Barigui, lá. Isso aí. Eu lembro Muscle Contest Isso, Brasil. na Muscle Contest. Isso, fiz uma entrevista com a galera. Como o meu marido tá muito dentro do meio, nós temos vários amigos. Nós somos amigos de toda essa galera famosa que vocês imaginarem, principalmente da área fitness, né? Outras áreas também, mas principalmente da área fitness. Não vou falar de todos, porque senão uns ficam com ciúme. Mas a gente tem essa abertura de
amizade mesmo para gravar esses conteúdos com as pessoas, né? Então, são conteúdos que viralizam bastante também. Financeiro, né? Conteúdos que abordam aspectos de salário, a galera quer muito saber. É curioso, Curiosidade. Né? Curioso. Exatamente. E aí, nisso, cara, você vê, assim, um meio que é muito difícil de viralizar. E eu te falo, assim, principalmente sendo mulher, cara. Principalmente sendo mulher, porque a gente não imagina o quanto a mulher, ela é pisada em várias áreas. Porque, assim, ó, eu já atingi mais do que muitos influenciadores. Mas parece que você não tem a mesma relevância. Simplesmente porque você é mulher. Parece que você não tem o mesmo reconhecimento. Simplesmente porque você é mulher. E parece que, simplesmente por ser bonita, por ter o corpo legal, as pessoas não te levam a sério. Ai, quantas mensagens eu já recebi? Ai, cala a boca, menina, volta a fazer vídeo de biquíni. Entendeu? É assim. Então, assim, é difícil. Vocês são homens. Vocês não... É igual... A gente não consegue imaginar. Isso, é igual... Assim, é igual as galera falar, o racismo não existe. Cara, você não passa por isso, você não pode opinar. Perfeito. Então, entendeu? Existe. Mas só existe para quem vive. Não existe para quem não vive. E é igual a mulher na rede social, né? Eu já tipo assim, no início da minha rede social, eu postava mais o meu físico mesmo. Postava, tipo, sempre tentei nunca postar tanto de biquíni e tal, para não atrair um público que não é o que eu desejo. Mas no fitness, principalmente, a relação que a gente tem com o corpo é muito diferente. Então, postar a nossa evolução de biquíni, os nossos ganhos, os nossos projetos, sair disso, para mim, isso aí é motivação, é inspiração. Eu sei que muita gente não interpreta dessa forma. Mas, para mim, isso sempre foi. Inclusive, eu sempre procurei esse tipo de conteúdo nas meninas que sempre mostravam ali seus antes e depois como uma forma de me inspirar. E eu já inspirei muita gente, muitas meninas. Eu tenho várias histórias para contar para vocês, se vocês quiserem. Inclusive, era um dos outros temas que vocês gostariam de abordar aí, né? Como que é essa relação aí com a galera que acompanha, com os fãs. Eu não costumo falar isso, assim, mas eles mesmos se chamam de fãs, né? Eu me considero uma subcelebridade, assim, sabe? Perfeito. Exatamente. E é que você tá o dia a dia ali com eles. Isso. Entendeu? E a gente trouxe até bem no começo, a gente trouxe uma influência também. Ela falou, cara, eu faço parte do dia a dia das pessoas. Eu entro dentro da casa das pessoas. A pessoa tá ali pegando. Cara, eles cobram eu lembro que ela falou que eles cobravam. Hoje você não fez o café da manhã, sei lá. Quando tem gente que cobram você também. Cobram. E quando tem gente que diz assim, chega na rua e fala assim, tava gostosa aquela pizza lá, né? Tipo, cara, o quê? O que você tá falando? De onde? Há uma semana atrás, tu postou um story, tá ligado? Sendo que a pessoa, ela tá tão... Ela conhece tanto da tua história que parece que ela te conhece ali. Cara, tem gente que eu encontro, assim, que me conta a minha vida pontos de anos. Pessoas que acompanham há muitos anos. Eu tô na internet há 10 anos, gente. E uma pergunta agora pra você. Isso não atrapalha você? Cara, na verdade... Do outro lado pessoal? Assim... Saber que a pessoa tá acompanhando todo dia, porque você é uma influencer, você tá exposta ali. Mas uma hora você fala, putz, eu tô meio incomodada com isso, olha, vou mudar meu posicionamento. O único ponto que me incomoda é precisar passar uma imagem de que está sempre tudo bem, mesmo nos dias que não está. E, cara, independente de classe social, independente de profissão, independente de realidade, cada um tem os seus problemas. E os problemas de cada um são legítimos. Então, tem dias que a gente não quer abrir o story e falar, olha, compra essa creatina aqui, porque ela é boa. Cara, tem dia que você tá down, entendeu? Tem dia que você não tá bem, que você brigou com a tua família, que você brigou com o teu marido. Acontece, gente. Isso é a vida, todo mundo é assim. Sendo que o influenciador, não, ele não pode. Ele tem que ser sempre positivo, alegre, feliz, para poder influenciar as pessoas a serem positivas, alegres e felizes. E nós não somos perfeitos. É gente como a gente, né? Nós não somos perfeitos. E, assim, querendo ou não, às vezes a gente tem que mascarar um pouco da realidade que a gente vive e só passar uma parte dela. Porque, cara, as pessoas já têm problemas, elas não precisam escutar o teu. Entendeu? Se você for começar a compartilhar, é hipocrisia, mas você... Não, eu não tô sempre feliz, eu não falo que eu tô sempre feliz. Mas no dia que eu não tô bem para aparecer, eu procuro não aparecer. Porque tem gente que compra, tem gente que sente por você.
Isso. E daí essa pessoa, ela já não tá num dia bem, Exatamente. e ela vai sentir por ela, você entendeu? Porque a visão que a pessoa tem do influenciador é sempre mandar pra cima. Isso, Perfeito. Exatamente. isso. Agora, cara, eu vou acompanhar essa pessoa porque, Porque eu cara, quero motivar, quero perder exatamente. peso, quero... E Né? a maioria das pessoas que buscam é exatamente isso, motivação. Impressionante, né, cara? Mas você falou um negócio agora há pouco, Júlio. A sociedade tá doente, né? Sim. A sociedade tá doente. E era um ponto que eu ia falar, né? Vocês perguntaram do hype, assim. Hoje, gente, é impossível você hypar um conteúdo se você não tiver hate. Porque o que Faz gera... parte, né? Porque o que gera essa repercussão para sair da bolha, vamos dizer assim? Não é só a gente que te apoia, é o debate nos comentários. Então, assim, ó, se você hypar, automaticamente, metade daquilo vai ser de hate. E as pessoas, elas não estão preparadas pro hype, tá? Tem gente que tá preparada pra ser elogiada, pra passar a mão na cabeça. Agora, preparada pro hype... O hype, meu amigo, não é simples, não. Você hypou uma parada, vai vir... Vai chover vai vir crítica. a energia boa e na mesma proporção Vai vir a energia ruim. Então, hypou, tem hate. Não hypou, pode ter só a galera que te acompanha. Mas e aí, você quer hypar? Você tá disposto a hypar? Porque vai vir pedrada, meu querido. Vai vir pedrada. E se você não tiver o psicológico... O que acontece com a maioria dos artistas aí? Verdade. Burnet, depressão, não aguenta o tranco. A galera quer palco, mas a galera não quer entender como que funciona os bastidores. Então, assim, ó, todo mundo hypado aí nas redes sociais, vamos dizer os mais do meu meio, assim, ó, o Toguro, o Cariani, todos eles só hypam porque tem hate. Tem bastante. Sendo que, assim, galera fica procurando fugir do hate. Eu não quero hate, não quero hate. Meu amigo, se você fugir de hate, você nunca vai hypar. A verdade é essa. E pra você hypar, você tem que estar com tua mente bem no lugarzinho pra dizer, ó, eu entendo que vão vir pessoas que pensam de uma forma diferente da minha e eu não posso me deixar abalar por isso. E quando se expõe tanto assim, tem um público que fica buscando um deslize, fica buscando esse deslize pra fazer isso, né? Ai, mas fica, né? Fica buscando deslize. Vamos assim, procurar alguma coisinha ali, Daiane, pra gente falar lá na rede Caçadores social. de zica. Caçador de zica mesmo, é isso graças mesmo. a Deus. Assim, ó, eu não tenho muito hate. Mas, assim, isso não é um ponto positivo. Eu acho que se eu tivesse mais hate, eu até viralizaria mais. Sim. Mas, assim, eu ainda bem, porque, assim, no início foi algo que me pegou bastante. Principalmente quando a gente não está acostumado, né, a lidar com os comentários negativos. Sempre tem, sempre vai ter e sempre vai existir. Hoje eu já lido melhor com isso, mas, assim, ainda tem pontos que... Sabe que tem gente que sabe onde o calo aperta, cara? Sabe o que vai te tirar do sério, tá ligado? Pois é, o que eu falei, eles ficam buscando, eles querem alfinetar no lugar certo. Sabe o que acontece? Quando tu responde essa pessoa, olha que louco, a posição do hater. Às vezes aquela pessoa tá te deixando um comentário positivo e tu nunca respondeu ela. E ela tá a vida inteira lá deixando maravilhosa, gostei, tal, top, conteúdo bom, blá, 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 blá. Tu nunca respondeu ele. Por quê? Porque a maioria da galera fala bem e tu não consegue responder todo mundo. Daí chega o fila da mãe, te manda uma braba lá, uma pedrada, aí tu pá, vai lá e responde ele. Cara, o cara nunca teve a tua resposta. A primeira vez na vida que o cara tem... Ele vai mostrar pra todo mundo. Ela me respondeu. Mano, os caras chegam assim, as meninas chegam assim, eu não recebo muito hate feminino. Dessa forma, acontece mais com... Pelo menos comigo, aconteceu mais com homem. Tipo, do cara chegar a xingar, falar... E eu ia dizer, cara, não é bem assim. Cara, veja, você tá sendo ridículo. E aí o cara fala assim... não, desculpa, eu só queria uma forma de chamar a tua atenção. Puta. Mas você tem costume de responder ou não? Cara, eu tento não responder. Não responder, Tento responder só os comentários positivos. Justamente pra incentivar a galera a deixar comentário positivo mesmo, né? Porque eu não quero dar palco. Perfeito. Isso que eu ia falar, porque se você fica respondendo, você acaba dando palco, vai aumentar o número, né? Cara, mas aí, algumas questões é porque assim, é fogo. Eu sei. Tipo assim, a pessoa chega na tua plataforma e acha que pode... fazer qualquer coisa. Meu querido, não é assim não. Exatamente. Comigo não. Tem que se impor, né? Bora, tem que dar Tem que se impor, né? Tem que se impor. Vou deixar... Quem manda aqui sou eu, pô. Embora, eu vou falar pra vocês, a maioria dos criadores que hypam aí conteúdos em sequência, os caras não ligam, não. Não ligam, né? Olha lá, vai, um ponto aí pra vocês. Olha o teu influenciador, o influenciador que você acompanha num conteúdo bem hypadão, assim, num conteúdo que bateu milhões, né? A partir dos milhões, vamos dizer. Vê quanto dali é hate...
quanto dali quanto é hate e quanto não é. Você vai ver, cara, que a maioria é hate, a maioria ele não responde. E não apaga, tá? Porque daí cai o engajamento, né? Porque daí, em vez de 1000 comentários, vai ter 500. Sacou? Boa, Tu viu, Júlio? Não É usava dessa parte difícil, é também. difícil. Tem que estar preparado. Tem que estar Liane, preparado. pra gente aqui, o papo tá muito bom, cara. Você aqui, a gente ficaria aqui umas 2h30 conversando, que é muito assunto. A gente não fez nem metade das perguntas ainda. Mas eu queria uma resposta sua sobre essa pergunta aqui. Qual o maior desafio e recompensa de inspirar milhões de pessoas nesse mundo saudável que é o que você trabalha? Cara, é uma pergunta bem difícil, mas eu acredito que essa é a principal motivação que eu tenho hoje para continuar fazendo o que eu faço, né? Eu passei por um acidente com influenciadores gravando um vídeo, eu quebrei meu braço, passei um tempo parada, afastada das redes sociais, e era numa fase que eu estava ganhando muito bem, porém a minha mente não estava no lugar. E aí eu sofri esse acidente, tive que passar 1 ano na cama, longe de tudo que eu já fiz na minha vida, que treino, vida saudável. E aí, como que eu influencio as pessoas? Eu estava totalmente para baixo. Precisei ir para psicólogo, porque imagina, meu sustento é de acordo com o quanto eu produzo. Sim. E aí eu estava quebrada, não podia me mexer, estava sentindo dor, não conseguia nem gravar um story, gente. Eu estava, tipo, na codeína, porque o meu braço estava triturado. E aí eu passei quase 1 ano, um pouco off, né? Não que eu tivesse totalmente off, dava umas entradinhas. Reduziu a produção. Totalmente, reduzi totalmente a produção. E aí eu consegui perceber o quanto eu gostava disso, então eu consegui me reencontrar nesse ponto. Às vezes a gente precisa passar por algo muito pesado para que a gente se reconecte com os nossos propósitos. E infelizmente eu precisei passar por esse acidente. Eu quebrei o braço numa queda de braço, tá, gente? Com influenciadores, num evento do YouTube, e tava todo mundo gravando. Mais de pessoas com milhões também, entendeu? Eu lembro quando o pessoal da Hornet veio aqui, que vocês falaram, faz uma queda de braço com o rapaz que... Falei, eu não, porque eu morro de medo, porque eu sei que isso daí é sério. Pois é, cara, você vai brincar, um dos meus você amigos acaba que se estavam lá, machucando. que é o Renan PK, faz parte da equipe de queda de braço profissional. Ele é um dos influenciadores também, ele estava comigo nesse dia, inclusive foi ele que me levou pro hospital, junto com a galera. E aí, nesse ponto, cara, a gente vê que, assim, eu consegui me reconectar com o meu propósito, infelizmente precisei passar por algo assim, e ver o quanto realmente eu conseguia influenciar a vida das pessoas. Eu já recebi várias mensagens, essa semana, inclusive, tipo, toda hora, não é uma ou outra, toda semana eu recebo mensagem de meninas que estão no hospital, que passaram por processos de... Aqui me mandou mensagem mais recente que falou que eu fui uma grande inspiração para ela. Ela ainda está no hospital com problema crônico renal. E mesmo assim, ela faz as atividades físicas, ela faz, à medida da liberação médica, ela faz o treino no hospital, gente. E como essa menina chega para me mandar e me dizer que eu sou o motivo dela fazer isso, cara, para mim, isso daí... Muito gratificante. Então, assim, meninas que saíram da depressão, que me mandaram mensagem, que mudaram completamente de vida, que me tem como inspiração. Então, cara, são inúmeras histórias, Semanalmente a gente recebe mensagens assim. Eu tento dar atenção para todos, às vezes passa batido, fico, nossa, tipo, poxa, devia ter dado mais atenção para essa pessoa, mas às vezes a gente não consegue chegar até todas as mensagens, mas de todas as mensagens que eu consigo chegar das meninas que me contam um pouco dessa história delas, de ter vencido uma depressão ou de ter vencido um relacionamento abusivo, porque acontece muito, e que estão se cuidando, que estão buscando ter mais autoestima e que veem em mim e esse reflexo de um ideal de vida saudável, vamos dizer assim, por mais que a minha vida não seja perfeita, eu sempre levei uma vida saudável, eu nunca bebi, nunca fumei, nada do gênero, sempre mantive minhas atividades, sempre mantive a alimentação. Então, isso é inspirador para as pessoas, né? Principalmente para as pessoas que não vêm dessa realidade. Então, elas enxergam ali uma motivação. Se ela consegue, se ela pode acordar diariamente ali, fazer um ovinho dela, comer e tal, e caminhar. E isso termina dando até um senso de pertencimento, um senso de comunidade para essa pessoa que faltava para ela sair dessa depressão e para ela buscar uma melhoria na autoimagem. Então, eu acho que o principal ponto, para mim, de continuar seguindo nisso, independente de hate, independente de dinheiro, de qualquer coisa que venha da mídia social, é ter convicção de que eu já pude mudar a vida de milhares de pessoas. E eu não falo isso querendo engrandecer o que eu faço. Eu falo isso
pelas experiências reais das pessoas que me mandam mensagem que eu faço questão de responder. Porque eu sei o quanto é importante uma mensagem de alguém que você admira. Porque quando meu marido, na época, me respondeu, que não era meu marido, ele era treinador, ele era grande empresário na área já, eu lembro o quanto isso foi importante para mim na minha escolha de seguir sendo uma educadora física. Eu lembro que eu admirava muito o trabalho dele e o quanto simplesmente ele me respondeu uma mensagem, eu lembro o quanto foi importante para mim. Então, eu imagino que uma pessoa que esteja em uma situação de vulnerabilidade receber um áudio meu, dizer, olha, eu tô aqui, eu sempre mando, né? Olha, eu tô aqui, continua firme no teu processo, do que você precisar, me manda mensagem, eu vou estar aqui. Eu não falo questão financeira, já ajudei também, mas não é sobre isso, gente, é sobre suporte. As pessoas, elas precisam de suporte, elas precisam de atenção, elas precisam de alguém que acredite nelas, mais do que elas mesmas, para que elas possam sair do lugar onde elas estão e atingir um lugar acima disso. Então, para mim, as mídias sociais se tornaram o meu propósito, à medida de que eu penso de que eu já consegui, por mais que eu seja um grãozinho de areia, que para mim eu não sou ninguém, mas talvez para essas pessoas eu seja alguém importante. E isso é totalmente gratificante, assim, sabe? Isso é o ponto que me faria dizer assim, eu jamais abandonaria isso que eu faço hoje. E o ponto difícil é realmente a questão financeira, porque como influenciadora, né, você pediu 2 pontos, né, o positivo e o negativo disso. O ponto positivo é esse, o negativo é a questão financeira. Porque assim como eu já ganhei muito e eu posso ganhar muito, de uma hora para outra, tudo pode mudar. Então, assim, não existe... É uma montanha-russa. Então, imagina, tu tá ganhando ali 50 mil do YouTube por mês, chegou um mês que lá, sei lá, teu conteúdo não engajou, ou tu caiu em alguma política, levou um strike, a partir dali já é 0 renda. Aconteceu comigo, tá? Eu tava ganhando super bem, mudou uma política do YouTube, um vídeo desses levou strike, caiu, e eu perdi minha monetização. Então, faz um tempo já. Hoje tá tudo tranquilo e tal. Mas, veja, então, uma pessoa que ela tá acostumada a viver, a investir 10, 20, 30, e ela passar disso para 0, é bem complicado. Então, a rede social, ela é cíclica, os patrocinadores, eles também são cíclicos. Pode ter patrocinador que fica muito tempo com você, por exemplo, eu tô com a Nitromax há mais de 1 ano. Então, isso é ótimo, né? Mas é assim, então, você está acostumado com o padrão de vida, e aí acontece alguma coisa, a rede social mudou a política, você faz... Tem que estar preparado, né? Então, você tem que estar sempre preparado, você tem que ter... Eu digo isso hoje, né? Você tem que ter várias fontes de renda na área de influenciador. Então, você tem que ter os produtos que você vende, você tem que ter as marcas que você apoia. E, se possível, crie algo seu. Perfeito. Crie um produto, crie algo assim, porque para aí... não ficar 100% dependente da rede social. de patrocínio ou de visualização, porque a visualização, ela também é cíclica. Inclusive, eu tô com um presente aqui para vocês, ó. Muito obrigado. Creatina 100% pura, abduzido da Nitromax. Nitromax ali, pessoal. E eu tava precisando de uma creatina, aí, hein? Acertou. Nitromax. Essa creatina aí tá... suplementos de todo o Brasil. Tá vendendo bem pra caramba, graças a Deus. Esse aqui é um presente nosso pra você também, do Atleta Cast. Eu posso abrir agora? Claro, fica à vontade. E, Anne, agora a gente tá indo pro final aqui do nosso bate-papo super incrível, como eu já falei, muito bom receber você aqui. Obrigada. É assunto que dá pra gente bater papo aqui por horas, né? E antes de finalizar, Dimas, tem 3 perguntinhas rápidas, uma Minuto Atleta Cast que a gente faz. Pergunta de bate-pronto, Anne. É aquilo que vir na cabeça, top, adorei, responde com uma única palavra ali. Posso fazer? Manda. Faz as 3, gente. Fazer as 3, então? Faz as 3, bora. Tá, vamos lá. Um treino que marcou sua vida. Cara, um treino... Não foi eu que treinei, mas eu assisti. O treino do Kai Green. Depois de um Arnold Classic, estava eu, Jardel, meu marido, Felipe Franco e Juju Salimene na época. Legal. Pô, esse eu queria ver, hein? Nós fomos pra uma academia, se eu não me engano, eu não lembro se era um Arnold, acho que era no Rio de Janeiro. E o Kai Green, pós-feira, queria treinar. Pós-feira, o cara queria treinar, cara. E aí o Fê abriu a academia pro Kai Green e pro Vitor Martires, os dois estavam juntos na época, grandes atletas do bodybuilding. E nós ficamos simplesmente
assistindo o Kai Greene treinar. Pô, cara, o Kai Greene é um absurdo. Um absurdo. Assistindo o Kai Greene treinar na academia, fazendo séries intermináveis de abdominal, a gente já tava morrendo de fome, todo mundo tinha passado o dia inteiro no Arnold Classic. E aí, o Kai Greene queria treinar, passou 2 horas Até treinando. hoje eu não entendo como ele não levou um Olímpia, cara. Aquele ali sabia posar, né? Muito, Meu Deus, muito. um absurdo. Então, pra mim, assim, esse treino, assim, não foi um treino que eu fiz, mas um treino foi que eu o que você assisti, que assistiu. marcou, foi assistir. Cara, assim, eu sou fã, cara, vocês não estão Meu Deus do entendendo. céu, eu sou fã dele Eu também. poder assistir o treino do Kai Greene, assim, Meu foi um Deus do marco céu. histórico na Absurdo. minha vida, Absurdo. entendeu? Boa. Outra aqui. Rede social favorita? Ai, difícil. Não, tem que falar uma. Ai, eu tô meio off dela, mas é a minha preferida porque me paga melhor. É o YouTube. Boa. É o YouTube. Eu tô pretendendo voltar aí, porque assim, o YouTube hoje ela é a única rede social que ela realmente gera uma renda para o criador. Então, assim, eu gosto muito agora, embora o Instagram sirva muito como uma plataforma de venda. Por exemplo, eu vendo bastante creatina para marca através dos meus conteúdos do Instagram. Então, já recebi mensagens dos donos falando assim, olha, a partir do momento que você começou a postar, a gente começou a vender mais de 10 vezes o que a gente vendia. Então, é um resultado muito expressivo. Então, isso da rede social de vídeo curto, né? Do Instagram. Então, ele tem um potencial de venda muito grande também. Mas eu gosto dos vídeos curtos, mas eu acho que esse conteúdo como esse aqui que a gente está fazendo, podcast Perfeito. e tal, ele gera muito mais conexão com o público real. Então, por isso que eu digo assim, a minha rede social que eu preferi a rede social dos vídeos longos, mas eu adoro as outras redes sociais. O TikTok é uma rede social que me abraçou, assim, que eu ganhei várias premiações. Eu tenho 4,5 milhões no TikTok, né, de seguidores. É a rede social que eu mais tenho seguidores. E, cara, já ganhei várias premiações de bem-estar no TikTok, inclusive premiações em dinheiro, tá? Então, as premiações do TikTok, elas te geram dinheiro também. Então, assim, eu amo todas as redes sociais, mas o fato da gente poder ter uma conexão mais profunda com o YouTube, né? Com o público do YouTube, me faz gostar bastante dessa rede social. Mas, assim, sou extremamente grata a tudo que o TikTok me deu, a todo o público que o TikTok me deu. Também tenho vídeos viralizados com mais de 20 milhões no TikTok. Então, ela é uma plataforma, assim, que... o TikTok mudou minha vida. O YouTube me deu dinheiro, mas o TikTok mudou a minha vida. Porque eu passei de uma pessoa anônima para alguém que tinha 4 milhões de seguidores e estava fechando parcerias valendo bastante dinheiro com as marcas. Então, não a própria rede social, não te remunera tanto assim, mas a visibilidade do TikTok, assim, mudou a minha vida, principalmente ali na parte da pandemia, que foi quando a gente estourou mesmo, que começou a crescer milhões, assim, sabe? Maravilha. E pra finalizar, se não fosse o mundo fitness, o que a Anne escolheria fazer? Cara, eu acho que hoje eu faço as duas coisas que eu faria. O mundo fitness com a educação física, que eu tô me formando esse ano, e a nutrição, né? Que vocês consideram a nutrição um mundo fitness? Com certeza. Sim. Tá. Tem que ser outra coisa. Marketing. Boa, faz super bem também. Super bem. Você Então, já faz super bem também, Isso, o marketing. a gente já trabalha, inclusive, com branding de algumas empresas, né? A gente trabalha também com marketing, com um trabalho paralelo a esse das redes sociais, não tem nada a ver comigo. Às vezes a gente fecha, o meu marido, ele é filmmaker também, trabalha com material de cinema e tudo mais. Então, o marketing é uma área que eu palestro de vez em quando sobre isso também, porque as pessoas, justamente, elas vêm, igual vocês que perguntaram, como que eu hypo, é uma dúvida de muita gente. Então, já dei palestras sobre marketing, principalmente voltados para a área do fitness, né? Na Expo Fit, que também foi lá no Barigui, palestrei lá sobre isso. Então, acho que uma área que eu gosto bastante é a área do marketing digital. Boa. Porque eu já estou inserida nisso também. Claro. Então, mesmo não sendo do fitness, a gente já trabalha com alguns médicos, a gente já trabalha com algumas empresas, de posicionamento mesmo nas mídias. E, cara, por incrível que pareça, a gente já conseguiu viralizar outras E pessoas. vamos fazer um negócio com o Atleta Cash aí também, Bora. então. Bora, Né, isso aí. Dimas? Com A certeza. gente já conseguiu viralizar outras pessoas de outros nichos. Só com o conhecimento que eu tenho hoje. Mesmo não sendo ali da mesma área, a gente só de, Vamos o vídeo ele conversar tem que sobre ser feito isso. mais dinâmico, o vídeo ele tem que ser abordado dessa forma e tal. Então, assim, muita gente, por passar por nós, já viralizou vídeos também só com essa assessoria. Não é algo que a gente faz pra sobreviver, tá entendendo? Perfeito. Mas aparecem Mas- trabalhos assim e a gente Mas termina aceitando alguns que são vantajosos. assim, Agrega pra ali nós. no final Isso. do mês, né? Isso, agrega. Sempre tem gente procurando
uma assessoria, saber como que viraliza, como que faz. Muito bacana, Anny. Muito bacana. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Prazer Foi um é papo meu. enriquecedor, né, Dimas? Muito. E queria fazer já o convite também para você voltar aqui com o seu esposo, O o Jardel. Jardel. Claro, Isso, tá? claro. Para nós falarmos sobre fisiculturismo, que ele manja, Massa, né? massa, ele manja. Exatamente, É, trazer ele aqui para manja. falar sobre isso aí. A gente Perfeito. marca aí um papo com ele Claro. também. E agradecer também o Paulo da Procorrer, que fez o intermédio aqui com a Isso Anny aí, para isso trazer Fez o contato, ela aqui Paulo. no podcast aqui conosco, é um super parceiro nosso ali da loja Procorrer. E, Anny, se quiser mandar um recado, divulgar novamente seus patrocinadores, mandar uma Isso. mensagem pro teu público, fica à vontade naquela câmera ali 4, também. né? Galera, eu espero que vocês tenham realmente gostado e aprendido alguma coisa com um pouco dessa experiência que eu tenho aí nos 10 anos de rede social. Ainda tenho muito para atingir, ainda tenho muito para chegar, mas com humildade, com ética, a gente, sem precisar ir para os outros lados, né? A gente tenta fazer um bom trabalho sempre. Acredito que eu venho fazendo um bom trabalho, até porque senão não estaria aqui com vocês hoje, recebendo esse reconhecimento. E é isso, eu fico muito feliz em saber que eu inspiro algumas pessoas. Deve ter gente que não gosta de mim também, mas isso pouco me importa. Como eu falei, o hate, ele vem para engrandecer a tua imagem também, para saber que tem pessoas do teu lado que estão ali para somar. Então é isso, fico muito feliz de abrir um pouco mais meu coração. Inclusive falei aqui coisas que eu nunca tinha falado, como eu falei que falaria, né? Eu sou uma mulher de palavra. Quando eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu vou lá e faço. E eu acho que isso foi muito esporte que me ensinou também. Então estar aqui com os meninos foi maravilhoso. Aproveitando para fazer um merchanzinho aí para vocês, dá uma olhada lá no site da Nitromax, usa o cupom Yane, já garante tua creatina aí, que os meninos garantiram a deles aí também, que eu já dei o presente. Então depois eu quero o feedback de vocês, Com tá, certeza, galera? Me com fala aí o certeza. que vocês acharam do produto. Boa, pode deixar. E é isso, usa o meu cupom, me ajuda. Só segue lá e deixa um coraçãozinho nas redes sociais que já tá ajudando. Valeu. É isso aí, galera. Agora eu passo a voz para o Dimas. Yane, muito obrigado aí, né? Eu, da minha parte, agradecendo agora. Continue utilizando as redes sociais e para fazer o bem, né? Levar aí a saúde e tal pro pessoal que te segue. Muito obrigado por ter aceitado aí o convite. E, pessoal, ficamos aí com mais esse episódio aí maravilhoso aí. Segue a Yane nas redes sociais. Vai subir as redes sociais dela aqui. Vai estar também na descrição, tá? E também segue o AtletaCast lá em todas as redes sociais. @AtletaCast. Não se esqueça, tá? Todo domingo às 20 horas a gente tá subindo vídeo lá no nosso canal do YouTube. Pessoal, você que quer ir trabalhar com redes sociais, melhorar a qualidade da sua imagem, melhorar aí as suas redes sociais, DigiCast Studios é o estúdio aqui que a gente faz parceria, e DigiWin que trabalha aí com toda essa parte de gerenciamento das redes sociais. Vai subir aqui também a descrição deles. Acompanha eles aí. E, pessoal, Isso aí. tamo junto aí e até a próxima. Valeu! Valeu.